Eu vou louvar um hino. Faz tempo que eu não louvo ele, é bem antigo, mas eu peço que os irmãos meditem na letra. É um louvor que fala sobre nosso Cristo Jesus. Eu peço que os irmãos meditem na letra, né? Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, de olhar em seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infinito. E ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, o meu ser não aceita o que está na tela, é falsa inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus, como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus, como Ele
Graças a Deus, né? Deus abençoe os irmãos. Peço a vocês que abram a Bíblia em João capítulo 6. João capítulo 6, a partir do verso de número 60 para a nossa meditação. Louvado seja Deus. Número 60. Nós vamos ler do verso 60 ao verso de número 69. Tá bom? João capítulo 6, a partir do verso 60 ao verso de número 69. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhe: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, mas há algum de vós que não crê. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse-lhe Jesus aos 12: quereis vós também retirai-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém? Somente até aqui. Feche os teus olhos, por gentileza, mantenha a Bíblia aberta, que eu vou fazer mais uma oração. Pai, eu te dou graças, Senhor, nesta noite, pela tua bondade e misericórdia, pelo teu imensurável amor, porque todos, Pai, pecaram e todos foram destituídos da tua glória, Senhor. E como publicamos que somos, não conseguimos nem levantar a cabeça de tão falho, fraco e pecador que somos. Reconhecemos, Pai, que somos pecadores. E reconhecemos, Senhor, que a causa de não sermos consumidos vivos é por causa, Pai, da tua infinita bondade e misericórdia. Porque todos pecaram, Senhor, e todos foram destituídos da tua glória, ó Deus. Mas a tua palavra diz que aquele que confessa, deixa, alcança misericórdia. Então eu te peço, Pai, nesta noite, sê conosco, fala aos nossos corações. Precisamos, ó Pai, ouvir a tua voz. Ministra, Pai, aos nossos corações, mediante a tua palavra. Abra, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para entendermos e compreendermos o Senhor, os teus caminhos, e andar conforme a tua verdade. Te peço, Pai, nos conforme a imagem do teu santo Filho Jesus. Assim eu te peço, Senhor, e te agradeço, ó Pai, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Amados, esse texto ao qual eu acabei de ler é um texto que fala a respeito da multiplicação dos pães. Fala a respeito também da tempestade a qual
Jesus andou sobre as águas. Jesus multiplica os pães do verso 1. E depois, do verso 22, Jesus se revela como o pão que desceu do céu. E através dessa revelação, porque algumas pessoas estavam seguindo a Cristo, e alguns discípulos também estavam seguindo a Cristo, não por aquilo que ele era, mas por aquilo que ele podia fazer. E a ideia é que Jesus, ensinando aos discípulos que aquele que não comer do meu corpo e nem beber do meu sangue não tem parte comigo e também não tem direito à vida eterna. Então, Jesus aqui, nesse texto, sendo narrado por João, o amigo de Jesus, aquele que Jesus amava, João traz essa narrativa, e a partir daqui, se você pegar o capítulo 7, o capítulo 8, você vai ver muitos debates teológicos, muitas perguntas, muitas interrogações, e Jesus está respondendo todas elas. Mas o que me chama a atenção é que o discurso é muito duro, a mensagem é muito dura, e algumas pessoas e alguns discípulos que estavam ouvindo, junto com os 12, não havia só 12, havia outros discípulos também, e havia outras pessoas que estavam ouvindo o seu sermão, aquelas pessoas que foram atrás de Jesus para ver se ele fazia outro milagre, né? Ouvindo esse sermão, alguns discípulos se apartou dele. Quando a Bíblia diz que estava voltando para trás, deixaram de seguir. E aquelas pessoas que foram atrás de milagre, também deixaram de seguir. Os discípulos fitando os olhos em Jesus, Jesus olha para eles, para os 12, e diz: vocês também não vão embora, não? Vocês também não querem ir com eles? E aí Pedro, tomando a palavra, verso 68, ele diz o quê? Ele tomando a palavra, olha o que ele diz: respondeu, pois, Simão Pedro, preste bem atenção que Simão Pedro responde palavras assim, chocante. Ele recebe uma ousadia do Pai, o entendimento do Pai, ele compreendeu o Evangelho, ele compreendeu a palavra de Deus, e ele traz essa resposta dizendo assim: Senhor. Quando ele está dizendo Senhor, ele reconhece que Jesus é Deus, é Senhor, e ele é servo. Então ele está dizendo Senhor não no sentido de obrigação, mas no sentido de amor, porque ele reconhece que Jesus é Deus. Ele diz: Senhor, para quem ou para onde iremos nós? Ele já ouviu muitos ensinamentos. Ele conhece as escolas dos fariseus, dos escribas. Eu vou citar só essas duas escolas, mas havia outras escolas. Nós sabemos que os fariseus, a escola do fariseu cria na ressurreição. E sabemos que os saduceus não criam na ressurreição. Então Pedro, como os demais apóstolos, já ouviu esses homens se levantar, porque o próprio Jesus vai censurar, dizendo que eles gostam de sentar na cadeira de Moisés. Quando ele está dizendo isso, não é que você vai sentar literalmente na cadeira de Moisés, não é porque havia ali uma cadeira de Moisés, mas Jesus está dizendo que eles gostariam muito de recitar os ensinos, as leis, os mandamentos que Deus enviou ao seu servo Moisés para deixar para o povo de Israel, para deixar para o povo seguir, se alimentar e andar conforme essa palavra. A lei judaica, ela é seguida à risca. Quando alguém vinha com alguma questão, aí o que acontecia? Os líderes, os príncipes, os escribas, você já ouviu falar desses nomes? Os líderes, fariseus, o sacerdote, se reunia com o povo e pegava a lei. Então o que eles faziam? Eles julgavam o povo conforme o que estava escrito na lei de Deus.
porque eles são o povo judeu. Então para eles a lei é importante. Só que esses homens, eles só ensinavam. É por isso que lá em Mateus capítulo 23, Jesus censura dizendo: ai de vós, escriba, fariseus e hipócritas, ficai na porta. Quando Jesus está dizendo assim, ficai na porta, vocês têm a palavra, mas vocês não vão entrar, porque vocês só ensinam a palavra e não colocam em prática. Aplicação pessoal. Hipócritas. E aí vocês não vão entrar, e quem quer entrar, vocês não deixam. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, que é como sepulcro caiado, por fora cheio de formosura, mármore, mas por dentro está podre, cheira mal. E ele diz mais: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que antes de vós passaram. Ele censura esses homens. Então Pedro, como os demais, já ouviram muitos ensinamentos. Eles conheciam sim a lei, por mais que eles não eram uma pessoa culta, mas eles sabiam, porque eles são judeus. Então eles conhecem a lei. Quando eles chegam até Jesus, eles dizem: nós sabemos que você é o Cristo. Pedro teve também outra revelação além dessa. Olha a palavra que Pedro dá aqui: pois só tu tens a palavra de vida eterna. E Pedro continua: e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mateus capítulo 16, quando Jesus faz aquela pergunta aos discípulos, o que Jesus pergunta? O que o povo diz que eu sou? E ele diz: tu és o João Batista, Elias, Jeremias e um dos profetas. Aí Jesus retorna a pergunta e diz: e vocês? Quem diz que eu sou? Pedro, recebendo do Pai a revelação de quem Cristo era, ele disse: tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Homem simples, cheio de falha, de pecado como eu e você, mas com tanta firmeza, com tanta certeza, ele responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Louvado seja Deus. E eu vejo e me emociono, porque Cristo pegou aqueles que não são, para confundir, presbítero Júnior, os que são. Pegou aqueles que não têm, para confundir os que têm. O apóstolo Paulo, por ter dupla cidadania, preste atenção, um homem judeu e também um cidadão romano, quando ele defende o seu apostolado, ele diz: o que adianta eu falar com a minha sabedoria? Porque eu tenho a sabedoria, mas a sabedoria de Deus é melhor do que a minha própria sabedoria. A minha sabedoria perto da sabedoria de Deus se perde. Então veja só, o tema dessa mensagem é: só tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. Glória a Deus. Veja só como Pedro responde os demais. Nenhum contexto onde Jesus está duramente mostrando para aqueles que o seguiam que eles não tinham que seguir Jesus por aquilo que ele poderia fazer, mas por aquilo que Deus é. E é isso que Jesus está assim: vocês estão vindo atrás de mim por causa do pão? Eu não vou fazer milagre mais, porque eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou a palavra de Deus. Eu sou o próprio Deus. Eu sou o bom pastor. Eu sou o Criador. Eu tenho a vida eterna. Eu sou a água que mata a sede. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro. Louvado seja Deus. Pois bem, agora veja. Só Cristo é o caminho. Só Cristo é o bom pastor, o perfeito pastor, o supremo pastor.
Cristo, João capítulo 10, eu sou a videira, melhor, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dará a vida pelas suas ovelhas. Então só Cristo tem que ser o seu modelo, igreja de fé. Só Cristo é o seu pastor perfeito. Nenhum homem é perfeito nessa terra. Moisés veio, fez milagres extraordinários. Abraão, chamado de amigo de Deus, por não ter negado a Deus e ter levado seu filho ao monte Moriá. Elias disse, não chove sobre a minha palavra. E Deus ouviu a palavra e não mandou chuva, enquanto Elias não orasse de novo para que Deus mandasse a chuva. Eliseu foi levado vivo para Deus. Enoque foi levado vivo para Deus. Mas são homens falhos, fracos, pecador, como eu e você. Então se você quer, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Se você quer permanecer em Cristo, se você quer ir até o céu, e se você quer permanecer, olhe somente para Jesus, só Cristo. Então olhe para a sua palavra, porque todos os homens são pecadores, Cristo não. Nós ainda sendo pecador, Ele morreu por mim e por você. Nada apagaria essa morte, nada. O que eu teria a dar ao Senhor por este benefício? Nada. Eu poderia jogar na cara dele e dizer, Deus, eu merecia que o Senhor morresse por mim. Não, Ele assim o quis, porque Deus o enviou para esse propósito. Como Jesus responde para Nicodemos, dizendo, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, é salvo. Louvado seja Deus. Então veja, Pedro responde. Ele entendeu. Ele não responde assim, aleatoriamente. Só uma palavra. Não, ele entendeu o Evangelho. Ele entendeu, porque o duro discurso, a palavra dura que Jesus estava trazendo naquele momento, alguns falaram, não dá para seguir esse caminho, não dá para andar por essa palavra, não, esse Jesus aí é um falso profeta. Mas os demais permaneceram, entenderam o Evangelho, foram enviados de Deus para o pastor que é Jesus. Então eles respondem, para onde eu vou? Na tradução dos dias de hoje diz o seguinte, olha só, eu anotei aqui, verso 68, vamos do 67 para você entender. Então ele perguntou aos 12 discípulos, lembrando que havia mais discípulos, lembra dos 70? Que foi de 2 em 2, em casa, orando pelos enfermos, expulsando o demônio, o irmão José, lembra? Então vamos supor que esses discípulos seriam os mesmos que estavam. Então nós tínhamos os discípulos e tínhamos um grupo de pessoas que estava seguindo a Cristo só para ver o que ele ia fazer. O milagre era coisa extraordinária. Então Jesus está dizendo assim, será que vocês também não querem ir embora? O que Jesus está fazendo aqui? Vocês não querem ir junto também não? Pode ir. Porque Jesus sabia que os demais estavam murmurando e foram embora. Aí o 68 diz, Simão Pedro respondeu, quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o santo, que Deus o enviou. Eles entenderam, eles compreenderam. Deus abriu a mente e o coração para ver que Jesus Cristo é o Senhor. Que as leis, os profetas falavam a respeito do Salvador, do Regenerador, do Santificador, do Libertador, do Purificador, do Filho de Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Por isso que vocês têm que ficar com a palavra. Não com a minha teoria, mas com a palavra de Deus. É com a palavra. Examinai tudo. Examinai as profecias.
Veja só. O que diz Salmo 1. Salmo 1. Do verso 1 ao verso de número 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que eu aprendo aqui? Veja bem. Conselho dos ímpios, caminho dos pecadores, roda dos escarnecedores, conselhos contraditórios à palavra de Deus, rejeita. Caminhos contraditórios à palavra de Deus, rejeita. E aqueles que escarnam, que zombam da fé, que zombam de Cristo, que zombam da nossa religião, nem se associe a eles. É isso que o texto está dizendo. Rejeita. Eu tenho todo o conselho de Deus. Nós temos todo o conselho de Deus. Tudo que eu e você precisa está aqui contido na palavra de Deus. Não tem nada que a palavra não te ajude. Olha o que diz o 2. Depois de tudo isso, tendo dito isso, a palavra de Deus diz assim, verso 2: antes tem o seu prazer, alegria, gozo na lei do Senhor. E na sua lei, gozo, alegria, prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Quando Moisés foi morto e o povo de Israel chorou mais de 30 dias por esse líder exemplar, a Bíblia diz em Josué capítulo 1, a partir do verso 1 ao verso 9, que Deus deu uma ordem a Josué: Josué, eu fui com Moisés, eu também serei contigo, não te mandei eu, porém, medite no livro desta lei, de dia e de noite, porque tudo que você fizer conforme a lei de Deus, conforme a minha palavra, conforme os meus mandamentos, será bem sucedido. Josué, medita, guarda. Sabe por que quando Deus está dizendo isso? Porque você jamais será injusto com o outro. Jamais você será desonesto. Jamais você será leviano. Jamais. Então, quando você guarda a palavra de Deus de dia e de noite, você vai vender, você vai comprar, você vai trabalhar, você vai ser um bom patrão conforme a palavra de Deus. Aí ele diz, o verso 9, não te mandei eu, Josué, esforça-te, tem de bom ânimo, não te atemorize nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, aonde queres que andares. O homem que guarda a palavra de Deus, Deus é com ele. E quando eu digo isso, não é que você vai ter problema, ou que você não vai passar por apuros, por as aflições, por tristeza, por angústia, por perca, seja o que for. Mas eu preciso te dizer que nesses momentos Deus estará com você. Deus consolará você. Deus enxugará dos vossos olhos toda lágrima. Ele estará com você até no vale da sombra da morte. Ele estará com você, mesmo que você parta desta vida. Deus estará com você, se assim você guardar os mandamentos de Deus, se assim você andar na lei do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Aí o verso 3 diz, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quando fizer prosperará. Deixa eu dizer uma coisa, quando a gente erra, não é culpa de Deus, é culpa nossa mesmo. Quando a gente peca, não é culpa de Deus, é culpa nossa mesmo. Quando a gente quebra a cara, não é culpa de Deus, é culpa nossa mesmo. A gente não ouviu a orientação de Deus. Então se você comprou, quebrou a cara, se você vendeu, quebrou a cara, se você quebrou a cara em alguma área da sua vida, Deus não tem nada a ver com isso, são as nossas escolhas. Jamais Deus vai colocar o filho no apuro. Ele pode provar o crente. Tentar não. Quem tenta é o diabo e os seus demônios. Mas Deus prova.
pelo seu amor. Louvado seja Deus. Preste atenção agora. Salmo 119, do verso 1 ao verso 11. Esse Salmo 119 é o maior salmo, é o maior capítulo da Bíblia. E que maravilha, porque esse capítulo enaltece a lei de Deus, enaltece o presbítero na palavra de Deus. Ele transmite a palavra de Deus, transmitindo a lei, mandamento, princípios, valores, contido na palavra de Deus. Agora veja, o Salmo 119, verso 11, me acompanha. Olha o que diz a palavra de Deus. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Verso 2, bem-aventurados que guardam os seus testemunhos, e o que o buscam com todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. 5. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos, então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Verso 8, observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente, com que purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Louvado seja Deus. É a palavra de Deus. Ela jamais te colocará em apuros. Ela jamais te dará orientações erradas. Jamais siga todo o conselho de Deus. A palavra de Deus. E aí o salmista, ele exalta. Nós temos que andar por essa palavra. Nós temos que viver por essa palavra. Nós temos que tentar ser o que a Bíblia quer que eu seja. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E os discípulos entenderam isso. E seguiram a Cristo. Deixaram tudo. Eles deixaram tudo. Sabe como que Pedro, João, e Tiago e André foram chamados? Mateus capítulo 3, Jesus é batizado nas águas, amém? No capítulo 4, ele é levado para um deserto para ser provado por Deus e tentado pelo diabo. E quando ele sai de lá, ele começa a pregar. É chegada ao reino dos céus. E olhando para Pedro, João, Tiago e André, João, irmão de Tiago, André, irmão de Pedro, Jesus diz para eles o seguinte: segue-me, porque vocês não vão ser mais pescadores de peixe, mas sim de almas. Imediatamente eles o seguiram e caminharam com Cristo. Mateus estava na colheitoria. Ele era um contador que recebia os impostos daqueles que cobravam lá na alfândega. E aí quando ele ouve a voz de Jesus, Jesus chega na mesa que ele está sentado trabalhando e diz: segue-me. E Levi, que é o mesmo Mateus, saiu imediatamente e seguiu a Cristo e nunca mais voltou. Deixaram tudo para servir a Jesus Cristo. Veja só esse texto. Mateus capítulo 10, verso 29 ao verso de número 31. Marcos capítulo 10, verso 29 ao verso de número 31. Veja só esse texto. Jesus respondendo, disse: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim, e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo presente, neste mundo, em casas, irmãos,
e irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no século futuro, ou seja, depois desta vida, e com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Essa resposta que Jesus está dando é a respeito de um jovem príncipe que, quando recitou os mandamentos, Jesus, conhecendo o coração desse jovem, disse: só te falta uma coisa, vende tudo que tens, dá aos pobres e me siga, porque tu vais juntar tesouros no céu. Ele abaixou a cabeça porque ele era podre de rico e o seu coração estava na riqueza, e entristeceu e saiu. E aí Jesus ele diz: olha, é mais fácil um camelo passar por uma ponta de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aí os discípulos perguntam: então quem pode se salvar? Aí Jesus recita isso: aqueles que deixaram tudo por amor de mim, receberá. Aqui nesta vida, a Bíblia diz que ele será abençoado nesta vida, e ainda mais receberá a vida eterna, que é o mais importante do que qualquer bênção que nós podemos ter de Deus aqui nessa terra. Mas veja só, quando ele termina dizendo: amor, quem deixa, mas por amor de mim e do Evangelho, palavra, lei, mandamento, por amor de mim e do Evangelho. Eu amo a tua palavra, Senhor, e ela faz florescer o meu dia, diz o salmista. Me resplandece, minha formosura me alegra pela tua palavra. Olha o que diz Mateus capítulo 7, do verso 24. E esse capítulo está contido no Sermão do Monte. Mateus capítulo 7, verso de número 24, a seguir: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, não é só simplesmente escutar. Parte A, todos aqueles que escutam, irmão José, as minhas palavras. Parte B, e as pratica. Aplicação pessoal. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Preste bem atenção: todo aquele, irmã Elisama, que escuta, não só escuta, mas pratica. Eu compará-lo-ei, eu assemelhá-lo-ei como a casa que foi construída sob base firme, rocha. O que é que eu quero dizer com isso? Quando vier tribulações, doenças, percas, vai sentir. Quem não vai sentir aqui, né, mãe? Vai doer, porque dói. A perseguição dói, a perca dói, a doença dói. Passar diversidade, necessidades, não é fácil. Eu não vou ficar feliz dizendo assim: eu estou passando fome, oi, me parabéns. Não. Ou mais ou menos assim, eu posso dizer isso: ah, meu pai morreu, aleluia. Ô, irmão, não. Dói, entristece. Senhor, não está fácil. Mas acima de tudo isso, eu te amo e peço que o Senhor me fortaleça no seu amor ágape. Quantas pessoas que ficou pobre, não quero mais Jesus, deixou Jesus de lado, que você conhece. Quantas pessoas que, porque o irmão não deu a paz do Senhor, se desviou,
Quantas pessoas que perderam seu pai e sua mãe se desviou? Mas quantas pessoas que você conhece que perdeu pessoas? Que às vezes passa dificuldade, mas está aqui. Não, quando eu digo aqui no sentido de igreja, adorando, exaltando, louvando a Deus. Porque entendeu o evangelho? Eu amo meu pai. Morreu crente. Mas eu entenderia que eu perdi pessoas que infelizmente perdeu sua vida e não morreu crente. É a escolha dele. Acima eu amava, mas Deus, o meu amor por ti é imensurável, porque é o Senhor que me dá esse amor, através do seu Espírito Santo, que não faz eu negar a fé. Se for pela minha natureza, não quero o Senhor não, porque eu vou morrer pela espada, presbítero Júnior. Não, eu não, você tirou meu pai de mim. Você tirou. Se for pela minha natureza, eu negarei, eu murmurarei, eu zombarei, eu ofenderei a Deus. Mas o Espírito Santo não. Ele faz eu chegar mais perto de Deus. O Espírito Santo faz eu amar a Deus, olhando para os flagelos, para as tragédias, e dizendo, como Jó disse, não ouvi, não eu votarei 10 filhos, riquezas, amigos, chagas no corpo, com caco de telha, maldita és tu, mulher, fala como uma louca, mas não eu vi, não eu votarei, bendito é o nome do Senhor. Como que um homem faz isso? O homem cheio do Espírito Santo tem tanta paz. O homem cheio do Espírito Santo. Ah, irmão, eu tento ser assim, mas eu não consigo. Mas para pensar numa pessoa cheia de Deus, ele não sofre tanto assim. Para ele nada tanto faz, tanto fez. Ele não está preocupado se tem casa ou carro, dinheiro. Ele só quer Deus, 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 Deus. Que possamos chegar nessa estatura do apóstolo Paulo, que diz que viver com o Cristo é ganho, morrer é lucro. Seria bom, hein? Lembra como a gente era novo convertido? Até brigava às vezes com aquele, para de zoar, não toca no menino do Senhor. A gente tinha sede e ficava com medo de pecar, né? Eu já contei uma vez, vou contar de novo. Quando eu me converti, aí minha esposa já era crente, eu falei, como é que a gente namora? E agora? Não conhecia. E eu demorei uns 3 dias para chegar nela. Porque eu não sabia como é que era. Como é que a gente namora? Como é que funciona isso na igreja agora, Miguel? Como funciona, irmão José? Ei, pureza do evangelho. O primeiro amor. Aí você olhava para aquela pessoa que estava ali, zombando de você, e você olhava com amor para ela. Sabe? Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia de Deus, como esses homens. Meu Deus, que estatura, que vida no altar. Que presença, meu Deus do céu, orava horas e horas, não era 2 horas, às vezes era dias orando, ia para as cavernas. Eu fiz isso uma vez, eu fiquei de domingo a quinta-feira lá no monte, desliguei celular, e quando eu voltei com aquela barba, mas é pequeno do que esses homens fizeram. Tem história de homens aqui que liam a Bíblia todos os dias, horas. Nós somos uma geração de crentes fracas, vergonhosas. Oh Deus, a pessoa, estou falando de você, não olhe por ele, aquela paz, aquela alegria, aquela leveza, sabe, que contagia. Oh irmão, que possamos voltar a esse primeiro amor, sabe, de não ligar para nada, sabe, de não ligar para nada, mas olhar para o amor do Evangelho, o amor que vem de Deus, os seus passos, o que Jesus faria. A gente ia dizer, não, Jesus agiria diferente, totalmente do que eu faço agora. Oh, irmão, nós seríamos muito melhor. E a gente pensa que se eu tivesse 10 milhões, eu seria melhor. Não, você não seria nada, você seria mais avarento, mais arrogante. Se eu tivesse 10 casas, eu ia ficar, não ia nada, você não ia ficar nada.
que eu posso fazer para ter a felicidade? Jesus. Jesus. Você morando num quarto, com uma telha, uma caminha, comendo ovo, tendo Jesus, oh paz, oh alegria. Ai, irmão. Oh, irmão. Olha que eu tento. Aí quando eu olho para mim mesmo, eu falo, Jesus, eu preciso nascer de novo. Louvado seja Deus. Amém, amados irmãos. Olha o que diz Provérbios, capítulo 19, verso 16. Irmão José, pode vir, filho. Glória a Deus, glória a Deus. Não deixe o teu coração endurecer. Da mesma forma quando você veio a Cristo. Porque é isso que a nossa natureza quer. É isso que o mundo quer. É isso que Satanás quer. Que nós se tornamos como eles. Peça para Deus quebrar teu coração de pedra, teu coração de carne, teu coração duro, e para que Ele venha transformar no coração que exalta, que glorifique a Deus. Olha o que diz Provérbios capítulo 19, verso 16. O que guarda o mandamento, guardará a sua alma, porém o que despreza os seus caminhos, morrerá. Morrerá. Guarda os mandamentos de Deus. Salmo 119, verso 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Luz para os meus caminhos. Glória a Deus. Olha o que diz João capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus, depois que Ele trouxe esses ensinamentos. Olha só a oração dele. Ele ensinou, instruiu, até o seu último momento. E agora o que é que ele faz? Orar pelos discípulos. João 17, verso 1 ao 3, olha a oração sacerdotal. Jesus intercedendo pelos seus discípulos. Jesus falou assim, levantou os seus olhos ao céu. Depois que ele terminou, ele levanta os seus olhos aos céus. Ele leva o seu coração, a sua mente, a sua voz a Deus. Ele vai falar com Deus agora. Ele vai conversar com o Pai. Ele vai interceder pelos seus discípulos, dizendo: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheça, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Preste atenção nessa oração. Nós estamos vendo Jesus carnalmente aqui presente? Não. Estamos tocando em Jesus aqui carnalmente? Não. O verbo ainda está em carne aqui presente? Não. O verbo veio em carne, tabernaculou, depois ele foi crucificado, ficou aqui alguns dias com o corpo ressuscitado e agora subiu ao céu e está sentado à direita de Deus intercedendo por nós. Mas ele deixou a sua palavra. Então, Cristo está presente pela sua palavra. Palavras de vida eterna. É por este caminho, é por esta palavra que nós devemos ser guiados, conduzidos. Porque esta palavra é uma porta. E é por este caminho que nos leva direto ao trono de Deus. Como está no livro de Apocalipse. Que seremos coluna de Deus. Teremos um novo nome. Nova veste. E habitaremos com o Senhor para todo sempre.
Se ouvirmos atentamente a sua palavra e guardá-la no nosso coração e ser guiado por ela e andarmos por ela, chegaremos até o final e seremos recebidos pelo Senhor. João capítulo 2, verso 17 diz assim, 1 João capítulo 2, verso 17, e o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa, o diabo vai ser destruído, os demônios vão ser destruídos, a nossa natureza vai morrer, vai ficar aí, vamos ser transformados no corpo imortal, no corpo incorruptível. Tudo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Jesus disse: ô Marta, se vocês creem em mim, ainda que esteja morto, viverá. Maria, se vocês creem em mim, ainda que esteja vivo, nunca morrerá. Do que ele está falando, meu Deus do céu? Ele está falando daqueles que permaneceram em Cristo, viverá para sempre com Ele. Louvado seja Deus. 1 João capítulo 5, verso 11 ao verso 13, e depois verso 20, olha o que diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creias no nome do Filho de Deus. Está aqui, todos nós temos. Pastor, tem a Bíblia narrada? Tem a Bíblia narrada, tem a Bíblia escrita, está traduzida. João Ferreira de Almeida foi o primeiro tradutor para o português. Então, está traduzido para nós. É só nós seguir, é só nós observar, é só nós andar conforme esta lei, para não ser levado por vento de doutrina. Olha o que diz o verso 5 de 1 João capítulo 5, o verso 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento, para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém. Louvado seja Deus. Amém, amados irmãos. Amém. Guarde essa palavra no vosso coração. Esta palavra é o pão que desceu do céu, que Deus nos deu. Nós sabemos a verdade, nós temos a verdade. Jesus deixou a sua palavra para que nós possamos segui-la, andá-la e vivê-la conforme a sua palavra. Palavra de vida eterna, palavra que traz vida, palavra que transforma, palavra que liberta, que vai no íntimo da alma, que levanta os caídos, que sara os feridos, que transforma e regenera o ser humano, que faz o ser humano se dobrar perante esta palavra. Essa palavra liberta o homem da droga, essa palavra liberta o homem do álcool, essa palavra liberta o homem da prostituição, essa palavra transforma, traz vida onde estava morto. Só esta palavra, não há recurso, não há óleo ungido, não há campanhas feitas, não há propósito comprados, envelopes, não, somente essa palavra, somente a Jesus Cristo, só Jesus, só Jesus. Só Jesus é a vida eterna, só Jesus é o caminho. Só esta palavra nos traz paz, só essa palavra nos traz segurança, só essa palavra é a esperança da igreja. Não seja guiado por vento de doutrina. Deus abriu a sua mente, a minha mente e o meu coração para não ser levado por ventos de doutrina, por falsos profetas. Não, nós compreendemos, entendemos a palavra de Deus para sermos protestantes. Então guarde essa palavra, viva por essa palavra.
Olha o que diz o último versículo para nós orarmos, adorar a Deus e ir embora. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. O que tem me sustentado, o que tem de ser sustentado é a palavra. A minha esposa tem visto as minhas angústias, os meus lamentos, os meus sofrimentos, e tudo tem a ver com Deus, tudo tem a ver com Deus, com aquilo que eu faço para Deus e com aquilo que eu não faço, e isso me constrange, me angustia muito. Nós só estamos de pé por causa dessa palavra, né? Como a irmã Gisele falou, que muitas das vezes não dá nem vontade de vir para a igreja, e é verdade. Eu seria leviano, só porque eu sou um pastor. Não, você não pode. Quem disse que eu não posso falar isso? Então eu tenho que rasgar os evangelhos, porque Paulo mostrou a sua fraqueza. Ele chegou em Troade e não pregou, porque estava fraco, triste, abatido. E os demais irmãos, Elias foi para a caverna e pediu a morte. Isso mostra que nós somos dependentes de Deus. Isso mostra que só estamos vivos por causa de Deus. Isso mostra que nós só temos vida por causa de Deus. Nós somos alimentados por causa dele, porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as vossas forças. É isso que Isaías profetizou para nós. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Nós vamos orar agora. Eu vou louvar um hino. Um hino que o grupo de louvor vai louvar depois. Mas eu quero orar com você. Amados, você que consegue ficar de pé, fique. E você que não consegue, fique sentado mesmo. Porque não é se você vai ficar de pé ou sentado que vai definir se a sua oração vai ser sincera. Eu costumo dizer isso quando eu estou conversando com alguém, que Deus, Ele sabe de tudo e conhece o nosso interior. E não conseguimos, de maneira nenhuma, enganar a Deus e a nossa própria consciência. O que nós temos feito? O que nós temos feito para encher a nossa vida? Nós temos orado, nós temos lido a sua palavra como é mandado. Nós temos orado muitas vezes ao dia, em pensamento, ou dobrando o nosso joelho. Nós temos frequentado os cultos, nós temos feito o que a lei diz, o que o mandamento de Deus diz. Só você pode responder para você. E só eu posso responder para mim. Mas eu posso dizer por mim, eu tenho sido um pior cristão dessa geração, comparado às outras gerações. E a gente precisa fazer alguma coisa. Porque se com muitas coisas que estamos sofrendo, a gente já está meio fraco, imagine se vier coisas piores. Igual acontece nos outros países, que são perseguidos literalmente. E pessoas ainda não negam a fé. Nós precisamos cultivar a nossa vida cristã. Nós precisamos cultivar a oração, nós precisamos cultivar a meditação da palavra, nós precisamos cultivar as frequências do culto, nós precisamos desenterrar as ferramentas e se alimentar da palavra de Deus, na oração, viver conforme Deus quer que a gente viva. Porque dias trabalhosos virão. Paulo na cadeia falou: Timóteo, tempos trabalhosos virão. Mas você tem seguido a minha fé, a minha sã doutrina, meu exemplo, meu modo de viver, Timóteo? Eu estou esperando a morte, porque eu combati o bom combate, Timóteo. Acabei a carreira, Timóteo, e guardei a fé. Agora é me dada a coroa da justiça, a salvação, não só para mim, mas para todos que esperarem a sua vinda. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos orar. Vamos orar. Keila, coloca para mim a letra desse aí. E pode jogar também. Pai, te
damos graças, Senhor, por este culto. Te damos graças, Senhor, por essa palavra ministrada aos nossos corações. Te damos graças, Senhor, por ter falado conosco, por ter nos constrangido, por ter mostrado para nós que ainda está conosco, que a sua palavra é o caminho que devemos seguir. E por ter mostrado para nós que não adianta seguir outros caminhos, mas somente a tua palavra. Porque pela tua palavra nós somos fortalecidos. Pela tua palavra nós somos renovados. Nós somos curados, nós somos sarados pela tua palavra. Ó Deus, como a minha vida, eu peço também pela vida dos irmãos aqui. E não só dos daqui, mas de toda a igreja presente. Daqueles que não puderem estar aqui nesta noite. Senhor, toma cada um nas tuas mãos. Ó Deus, não podemos negar que estamos vivendo dias trabalhosos, difíceis, complicados, mas sabemos que o Senhor tem cuidado do seu povo e da sua igreja. Eu te peço, como os discípulos pediram, acrescenta-nos, Senhor, a fé. Eles pediram isso, andando com o Senhor, dizendo, Senhor, nos dá mais fé. Acrescenta-nos a fé. Acrescenta, Pai, a fé. Anima nossas vidas, Senhor. Nos ajuda para a tua glória. Eu já te agradeço pelo teu cuidado, pelas tuas mãos estendidas sobre cada um de nós. Mas eu te peço, Pai, nesta noite, que o Senhor venha acrescentar a fé, animar as nossas vidas, renovar as nossas vidas, Senhor, e continuar, Pai, segurando na nossa mão, porque o Senhor tem cuidado e tem segurado na nossa mão, com as tuas mãos potente e poderosa. Pai, no nome de Jesus, toma, Pai, nas tuas mãos, Senhor, nossas vidas. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Me ajuda, Keila. Senhor, formoso é a igreja, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim, tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar. Glória a Deus, tua glória vive em mim, tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar que a tua glória permaneça viva em mim. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus.
comigo, acende, tá bom? Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixarei aos teus pés pra me lembrar, pois tua glória habita, vive em mim. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar, com sua glória que habita, vive em mim. Glória a Deus. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, né? Palavra abençoada da parte do Senhor, né? Que o Senhor continue abençoando o nosso pastor. Eu falei para ele assim: tô com saudade de ouvir você.